Boa noite a todos que estão acompanhando aqui as principais notícias do esporte de domingo com Carlos, né? Aqui no nosso canal Carlos do Futebol, hoje dia 3 de maio de 2026. Vamos falar aí de notícia do São Paulo e Bahia, Mirassol e Corinthians e todos os jogos, todos os resultados dos jogos do Brasileirão. Na verdade eu vou fazer um resumo de todos os jogos aí, tá? Vamos fazer o resumo aí de todos os jogos do Brasileirão de sábado e de domingo e mostrar a tabela para vocês aí. Você sabe que no nosso esporte domingo só fala do Brasileirão, né? E talvez lá às vezes outras notícias. 14ª rodada, vamos ver aí. Tivemos Botafogo no sábado contra o Remo ganhou fora de casa do Botafogo, né, que ganhou aí, que foi no Newton Santos, um ótimo resultado para o Remo, que não tinha vencido fora de casa, né? Foi sua primeira vitória fora de casa, né? E será que vai conseguir sair da zona do rebaixamento, hein? Será? Né? Essa é a pergunta. Meus amigos. E agora vamos falar de Vitória e Curitiba no Barradão. O jogo foi 4-1 para o Vitória. E o Vitória foi até bem, né? Jogando aí dentro de casa. Sempre tem que jogar bem dentro de casa. Fora de casa é sempre importante buscar um empate. Mas o Curitiba não conseguiu nem buscar um empate aí. Mas por Vitória foi um ótimo resultado. 4-1. Né? E ganhou aí com facilidade do Curitiba, que jogou com um a menos. Pelo clássico da saudade, né, tivemos aí Palmeiras e Santos, né, 1-1, o Santos que abriu o placar aí com gol de Rolézer, mas depois o Palmeiras começou a fazer um gol aí, começou a subir no jogo e conseguiu empatar em 1-1, né? O Palmeiras conseguiu empatar contra o Santos, tentou empatar e conseguiu. Ele é diferente não, o Santos que tem que conseguir empatar contra o Palmeiras, porque nos últimos clássicos ninguém nunca viu isso. Essa rodada foi muito embolada aí. E o Palmeiras que se lascou aí, né? Teve que buscar um empate contra o Santos. O Santos no primeiro tempo jogou melhor. No segundo tempo ali, até os 10 minutos, né, o Palmeiras estava tentando subir. Aos 10 minutos o Palmeiras começou a dar uma levantada no time, né, e conseguiu fazer o gol ali. Atlético Paranaense e Grêmio o jogo foi na Arena da Baixada. Palmeiras e Santos foi no Arena Palmeiras. Não vou falar Allianz Parque, tá? Vou falar até a Nubank negociar com o Palmeiras, então vai ser Arena Palmeiras. Lá na Arena Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada. O Grêmio jogou com um a menos. O Grêmio que não estava conseguindo vitória nenhuma fora de casa. Não consegue vitória nenhuma fora de casa até o momento, né? E não está conseguindo nenhuma vitória fora de casa, né? Conseguiu um empate importante contra o Atlético Paranaense fora de casa. O jogo foi 0-0. Cruzeiro, que jogou com um a menos, teve um pênalti a favor do Atlético Mineiro, né? O jogo terminou 3-1 para o Atlético Mineiro, que conseguiu aí, né, vencer o clássico fora de casa contra o Cruzeiro, hein? O jogo aí pelo clássico mineiro aí, 3-1 para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro que jogou com um a menos. Jogos de hoje, São Paulo e Bahia, o jogo foi 2-2, tá? Um jogo bem legal aí, tá? Que foi 2-2, né? Vou mostrar como fazer aqui. O São Paulo começou abrindo o placar aos 17 minutos, 1-0, né? E depois o São Paulo foi para... Não, depois o Bahia abriu o placar da parte do Bahia e ficou 1-1. Aí depois o Ferreirinha abriu 2-1 para o São Paulo e no final Eric empatou para o Bahia, ficou 2-2. Eu assisti o jogo do Flamengo, né? Eu sou flamenguista, então assisti. O jogo do Flamengo eu sei de cabeça aos pés aí, né? O jogo foi 2-2, né? O Pedro que abriu o placar para o Flamengo aos 9 minutos. Depois, nos pênaltis, o Jorginho fez o gol aí para o Flamengo, né? O pênalti foi cavado pelo PH do Paulo Henrique do Vasco, né? E
Depois o Vasco conseguiu empatar com os gols de Robert Renan e Hugo Moura no final do jogo aí, que deu um empate ótimo aí para a equipe do Vasco, né? Os protagonistas desse jogo, na minha opinião, foi Pedro pelo Flamengo, o goleiro do Vasco, né? O Léo Jardim, tá? Foi um ótimo protagonista do Vasco. Do Flamengo foi o Pedro aí, na minha opinião, tá? E os outros fica pra lá, vou falar só um de cada, tá? Né? Os outros podem ficar em segundo aí, mas na minha opinião eu acho que foi Pedro e o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que defendeu bastante do Flamengo aí, tá? Chapecoense, que perdeu de virada para o Bragantino de 2-1, hein? Tá aí, fica se afundando na zona do rebaixamento, ficou aí, tá afundado na zona do rebaixamento, perdeu de 2-1 dentro de casa para o Bragantino, e esse ano eu acho que já pode confirmar Chapecoense na Série B. Internacional e Fluminense, o jogo foi 2-0 para o Internacional, que jogou bem dentro de casa, né? Tava na hora de vencer dentro de casa, venceu de 2-0. Um resultado importante para o Internacional, para os seus objetivos, que eu mostrei aqui nos shots do YouTube, né? O objetivo do Internacional é se afastar do Z4 e passar para as oitavas da Copa do Brasil. Até o momento, se afastar do Z4 está continuando, tá um ótimo aí, né? E vamos ver se vão continuar assim, né? Eu vou mostrar a tabela daqui a pouco. Primeiro vamos terminar aí o jogo do Mirassol para encerrar a 14ª rodada. Mirassol e Corinthians, o jogo foi 2-1 para o Mirassol, que ganhou do Corinthians com facilidade, tá? Vou falar aí para vocês. Com o pênalti, Carlos, né, chorar aí, hein? Empatou abriu o placar para o Mirassol. Depois o Ederson Carioca, aos 33 minutos, fez 2-0 para o Mirassol. Ele fez o gol contra o Alsheld, né, que naquele 2-0 lá. E o segundo gol também, engraçado aí, fez ali naquela hora, lá contra o Alsheld, né? E agora fez aí contra o Corinthians de novo. Tá sendo protagonista aí do Mirassol até o momento, né? Ano passado foi o Reinaldo, agora tá sendo ele até o momento. E depois o Corinthians empatou com o gol de Diego da Cruz Lopes. O Diego empatou para o Corinthians, tá? Não é Cruzeiro não. Até que enfim o Mirassol voltou a vencer aí. Vou mostrar para vocês agora a classificação completa, tá? Classificação aí, vou deixar vocês bem informados. Em primeiro, o Palmeiras continua com 33 pontos, né? Em primeiro, o Palmeiras com 33 pontos. Em segundo, o Flamengo com 27 pontos. Mesma coisa, 6 pontos de vantagem do Palmeiras, né? Em terceiro lugar, o Fluminense com 26 pontos. Em quarto, o São Paulo com 24 pontos. Em 5, o Atlético Paranaense com 23 pontos. Em sexto, o Bahia com 22 pontos. Em sétimo, o Bragantino com 20 pontos. Em oitavo, o Coritiba com 19. Em nono, Vitória com 18. Em décimo, o Botafogo com 17. Em décimo primeiro, em décimo segundo, em décimo terceiro, o Atlético Mineiro, Internacional e Vasco também com 17 pontos. Em décimo quarto, também com 17 pontos, o Grêmio. Em décimo quinto, Cruzeiro com 16 pontos. Em décimo sexto, Santos com 15 pontos. A mesma coisa com o Corinthians, mas o Santos entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Internacional. Aí, como o Corinthians perdeu para o Mirassol, abaixou o saldo de gols ali do Corinthians, né? Ficou -3 contra -3 do Santos. Mas como o Corinthians perdeu, aí desceu o Corinthians e subiu o Santos para cima. Ajudou o rival a sair da zona do rebaixamento, hein? O Corinthians ajudando o seu rival aí. O Corinthians, como sempre, né, se abaixou aí novamente, ficando abaixo do Santos aí. E dentro da zona de rebaixamento agora, em 17º, o Corinthians com 15 pontos. O Santos deu sorte ali no saldo de gols, torceu pro Mirassol ganhar, hein? Em 18º, o Mirassol que voltou a ganhar em 12º com 12 pontos, tá? 18º Mirassol, que Rafael Ganais, na verdade, ele prometeu aí que tem que largar um pouquinho a competição da Libertadores, né, no momento, né, ganhar alguns dentro de casa, empatar fora,
né? Pensar fora de casa, sempre jogar com os... Né? Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Explicando. Ele disse que tem que focar um pouquinho no Brasileirão, porque o Brasileirão pesa mais, né? Eu concordo até nas palavras, né? Ele quis dizer, tá? Ele não falou. Ele falou, mas de outra forma. Mas no jeito que eu consegui identificar, eu acredito que ele pensou assim, que o Brasileirão pesa mais, então tem que pensar mais, né? Porque no Brasileirão rebaixa, né? Rebaixa e também você pode se classificar para a Sul-Americana, Libertadores, também pela Copa do Brasil. Então é importante sempre ir, né, na quinta fase da Copa do Brasil, tá? Pelos times que estão na Série A, já se classifica e fica na quinta fase, então dá aquela facilidade. Então ele tem que pensar, tá pensando aí. Mirassol, quando não tiver Libertadores, pensa mais no Brasileirão, né? Pensa aí, quando tiver de folga da Libertadores, né? Vê que não vai ter nenhum jogo, não prioriza. Joga o time todo completo lá e vai para cima, fazer ponto para sair do zona de rebaixamento e ficar pelo menos em 10º lugar ali, para no próximo ano ganhar uma bolada aí da Libertadores, da Copa do Brasil, né? Passar de fase aí também. E também subir no Brasileirão, que também dá bastante grana aí, né, para o Mirassol, que pode se reforçar em 2027 bastante aí. Em 19º, o Remo com 11 pontos. Em 20º, a Chapecoense com 8 pontos e a lanterna do Brasileirão após a 4ª rodada. O líder é o Palmeiras, o lanterna é a Chapecoense. O G4 ficou assim: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo. Já no Z4 ficou Corinthians, Mirassol, Remo, Chapecoense. Já quem vai para a pré-Libertadores, até o momento, em 5º lugar ficou o Atlético Paranaense. Da Sul-Americana, do 6º ao 11, foi Bahia, Bragantino, Coritiba, Vitória, Botafogo e Atlético Mineiro. Do 12º ao 16º, não vai para lugar nenhum, fica normal. Né? Então ali, né, deu mais ou menos aí, o Santos gostou que o Corinthians perdeu para o Mirassol. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe. Abençoe aí o seu final de semana. Mas antes disso, no jogo entre Mirassol e Corinthians ainda, desfalque Alan, tá? Pelo 3º cartão amarelo, ele não vai atuar contra o São Paulo no próximo jogo, tá? Está fora aí do próximo jogo contra o São Paulo no Clássico, tá? No próximo Clássico, na 15ª rodada aí, contra o São Paulo. Lucas Moura, tá? Teve que sair do jogo entre São Paulo e Bahia, que ocorreu ali, que hoje que ele voltou a atuar em campo e teve que sair de novo por uma nova lesão, hein? Como é que pode ser, hein? Meus amigos, tá uma coisa braba aí com o Lucas Moura, hein? Mas é isso aí, Esporte de Domingo termina aqui. Hoje, dia 3 de maio de 2026, vamos ficando por aqui, fim. E já se inscreva no nosso canal, @CarlosFutebol. Hoje o Esporte de Domingo foi apresentado por Carlos. Agradeço a todos, que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal aí para nós chegarmos a 100 inscritos até a Copa do Mundo, né? Ou se der até 150 ali, subir, né? Porque se Deus quiser, nessa Copa do Mundo, hoje falta 39 dias, contagem regressiva. E vamos ficando por aqui, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu? Amanhã vamos falar no futebol da noite, tá? De segunda a sexta. Amanhã a gente volta a falar. Valeu?